aí do Cidadão TV JC, começando mais um Torcida JC Debate. Hoje vamos repercutir muito o Campeonato Pernambucano, né? Tivemos a segunda rodada nesse final de semana e o campeonato não está saindo como o script previa no começo do campeonato. O Sport lidera com 6 pontos, mas não jogou bem os dois clássicos, apesar das 2 vitórias sobre Santa Cruz e ontem sobre o Náutico. O Santa, que se imaginava que seria a segunda força do Campeonato Pernambucano, está com 0 pontos e ontem foi goleado pelo Serra Talhada por 3-0. O Náutico, com um time de meninos, no momento fez um bom jogo ontem contra o Sport e se aparenta um pouco melhor do que o Santa nesse início de campeonato. O Salgueiro, que todos diziam que seria a quarta força do campeonato, já com um time do interior com mais chances de chegar às semifinais e à final do campeonato, está em último, atrás de Serra Talhada e de Central. Carlalho e Paz Barreto, é assim? O campeonato meio que às avessas? Obrigado pela presença. Um abraço, Marcos, um abraço a todos. É oscilação natural de início de competição. Você pode ver do primeiro colocado, o Sport, ao último, Santa Cruz, eles oscilaram. O Sport oscilou, foi irregular nos 2 jogos. Contra o Santa Cruz, talvez aquela vitória por 3-0 tenha escondido vários defeitos do time, que ficaram claros logo depois do jogo contra o Sampaio. E diante do Náutico, esses defeitos voltaram a acontecer, principalmente no final da partida, né? Então o Sport com 2 boas vitórias em 2 clássicos, mas errou muito. Errou na questão da falta de ambição, de matar o jogo logo. Errou no excesso de precaução do treinador, com esquema bem engessado, de só marcação. Mas tem outro lado, tem o Santa Cruz que, apesar dos 3-0 no primeiro jogo, Santa Cruz mostrou certa velocidade no contra-ataque no início do segundo tempo, até ter levado o gol. A partida contra o Serra Talhada foi terrível e que sirva de exemplo até para ver se consegue dar uma chacoalhada. E o próprio Náutico. O Náutico que tinha feito jogos apáticos contra o Salgueiro, no final do clássico contra o Sport deu uma reagida com os garotos, deu velocidade e para vender um pouco de ânimo para seus torcedores. São oscilações normais, que não pode essa irregularidade persistir. Ô Diego Toscano, como é que se explica que um time vença o clássico, que foi o caso do Sport ontem, e a torcida saia reclamando, e o Náutico, que perdeu o clássico, saia com a torcida mais empolgada? Acho que é justamente o que o Carlalho falou, essa falta de ambição. O time está achando que pode resolver o jogo a qualquer momento. Ele faz um primeiro tempo bom, ele faz um início de jogo bom, resolve, faz um gol e acha que o jogo está controlado, está definido e para de jogar. É um time meio preguiçoso em campo. E isso foi fatal contra o Sampaio, quando perdeu com 2 minutos, o Sampaio virou. E contra o Náutico conseguiu crescer no segundo tempo. O segundo tempo foi a parte que eu assisti da partida. Ele cresceu no segundo tempo e acabou que não terminou empatando. Falta de eficiência, o Flávio teve uma chance clara, Bruno Alves teve chance, teve um gol anulado, bem anulado, do Patrick Vieira. Então, acho que o Sport está faltando um pouco de ambição, está faltando aquela vontade de matar o jogo logo. Para a gente não perder o gancho, depois a gente volta a falar do assunto do futebol, por que você ontem só pôde assistir ao segundo tempo da partida? Ontem eu fiz uma pauta diferente para o JC, eu passei das 3 horas até 6h30 no metrô, vendo a movimentação do metrô, se tinha alguma confusão, se estava tudo normal, uma segurança muito reforçada. Caçando o Evandro. Caçando o presidente da Federação Pernambucana, o Evandro Carvalho, para ver se eu achava ele. Ele disse que ia passar o dia todo na estação. Terminei não encontrando, mas ele disse que estava lá, que passou em todas as estações. Você percorreu quantas estações? 14 estações, da estação Recife até a Cosme Damião, passando por todas as estações, parando, vendo o policiamento por estação, quantos PMs tinham, quanto pessoal do MetroRec tinha. E assim, o que chamou a atenção foi que estações que tiveram confusões no outro jogo, como o Barro, tinham 20 seguranças na plataforma, seja PM, PRF, BPTran, MetroRec. Então assim, a segurança foi muito reforçada. Pode ser até que não aconteça isso para todos os jogos, mas para o clássico foi bem reforçado. Mas tem uma foto circulando nas redes sociais do Evandro em um vagão, né? Ele estava no, segundo o torcedor que colocou, no Santa Luzia, na estação Santa Luzia. Eu não consegui encontrá-lo, não consegui falar com ele. Ele acabou me ligando depois que o jogo já tinha começado. Mas assim, eu não vi, mas acredito que ele tenha ido. É isso aí. Voltando a falar dos jogos em si, Carlalho, entrando agora mais especificamente no jogo do Santa, que partida horrível do Santa Cruz, né? O Serra jogou muito bem, também não vamos tirar o mérito da equipe de Serra Talhada, que mostrou algum bom futebol. Agora, o Santa Cruz foi muito mal ontem, né? O diferencial foi a questão do gramado. O Serra Talhada bem mais adaptado ao terrível gramado do Pereirão e o do Pereira. Mas isso não é desculpa para um 3-0 do jeito que foi. Perder, deixar de ganhar, um empate, tudo bem, é explicável. Mas do jeito que foi, o lateral atropelando, os 2 laterais,
do Serra Talhada atropelando os laterais do Santa Cruz, o meio de campo errando todos os passes, sem conseguir ganhar uma bola, uma disputa de bola. E o ataque lá, quando vinha o Bruno Mineiro e o Anderson Aquino isolados, e quando a bola chegava, errava todas, foi bem preocupante e foi até assustador para a torcida do Santa Cruz. 2 jogos, 2 derrotas por 3-0. Assusta, Carlyle? Assusta, até a gente fez uma pesquisa, 1951 tinha sido a última vez que o Santa Cruz tinha começado o Campeonato Pernambucano com 2 derrotas. Naquela oportunidade, 64 anos já, perdeu para o Alto Esporte e perdeu para o América. E na Ilha do Retiro, não existia nem Arruda ainda. O Brasil vinha de um fracasso na Copa do Mundo, a exemplo de agora, e só depois, em 88, que o Santa Cruz voltou a perder na estreia. E agora, o Santa Cruz já perde 2, sem perspectiva para uma reação imediata, que a gente está vendo esses reforços do Santa Cruz, que no papel, a gente estava até conversando, no papel eram até melhores do que o do Náutico, mas em campo vai demorar muito para Ricardinho colocar esse time para jogar. Tem algum diagnóstico, Diego, do que está acontecendo? Os jogadores, reforços ainda não emplacaram, falta ritmo de jogo, o Santa só joga o Pernambucano, não joga no meio de semana, está atrapalhando, Ricardinho está armando a equipe errada. Tem algum diagnóstico para a situação inusitada que vive o Santa Cruz? É muito difícil, é um início de temporada ainda, mas o que é mais interessante é que o time que mais tem tempo para treinar é o que menos evolui, né? De um jogo para o outro, o Sport mostrou um pouco de evolução, o Náutico mostrou uma evolução muito grande e o Santa não evoluiu, né? Piorou em relação ao último jogo. Se o último jogo ele igualou tecnicamente com o Sport em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, contra o Serra foi um jogo tenebroso, né? Então, assim, é muito difícil dizer assim, ó, é isso que está afetando o Santa. Mas tem que se ver com um grande... E agora ele tem 10 dias, né? O Ricardinho vão ter 10 dias para poder ajeitar o time. Só vai jogar na quarta-feira de cinzas, depois no Carnaval. Contra o Central em Caruaru, né? Contra o líder central, que é um adversário muito difícil, então Ricardinho tem que ver a solução logo. Ver um jeito de fazer o Santa jogar com rapidez, porque o campeonato é curto, tem só 10 rodadas, então ele precisa ver. Não acredito que o Santa vai ficar fora das semifinais, mas é um alerta, já que tem que ficar ligado E esses 10 dias ele vai ter que mudar sua forma de jogar ou sua forma de pensar como é que o Santa Cruz vai jogar. Acredito até... Cara, ele seria o inverso do Sport, um time mais precavido que está precisando do Santa agora? Sim, sem dúvida. Acho que o Sport é conservador demais, jogando com 3 volantes, e mesmo quando o jogo pede um time mais solto, ele continua jogando com 3 volantes. O Santa Cruz não. Ricardinho quis um time mais ofensivo, colocando 2 volantes e 4 homens de frente, e o campeonato está pedindo outro tipo de jogo para o Santa Cruz. Acredito até que com tempo de trabalho, com mais treinamentos e com mais entrosamento, esse time do Santa Cruz pode até jogar dessa forma, por exemplo, numa Série B. Mas agora no Pernambucano, que ele se abrir do jeito que está e sem condição física ideal, ele vai tomar porrada. E contra o Central a mesma coisa. O campo não é bom também. Jogando, o Central mais empolgado. Central mais empolgado e melhor tecnicamente do que o Serra Talhada. Se o Santa Cruz for jogar com 2 meias e 2 atacantes que não marcam, não recompõem e não jogam com velocidade, vai sofrer também. Isso aí. Agora a gente fala mais especificamente do jogo de ontem entre Sport e Náutico, clássico realizado na Arena Pernambuco, que deu Sport 1-0, inevitável não falar no gol, Carlyle. Muito polêmico, para uns falta, a maioria eu vi dizendo que foi falta do Danilo no Júlio César, uns defendendo a tese que o Júlio levantou a perna e foi um choque normal para você. Você marcaria falta se fosse o Emerson Sobral? Falta sim. Cada um puxa sardinha para seu lado, né? Se fosse empate e aquele gol anulado, seria o Sport que iria reclamar. Como o Náutico perdeu, está reclamando mais ostensivamente. O que não pode é sempre direção, por exemplo, ou torcedor até, querer focar apenas no erro e esquecer o resto. O Náutico teve uma evolução no segundo tempo, nos últimos 15, 20 minutos de jogo, teve sim, ótimo, quando os garotos entraram. Mas não pode esquecer o primeiro tempo do Náutico, que até com a limitação técnica, segurou um pouquinho mais. Tem jogador que não está rendendo, o próprio Felipe Souto, que fez um bom jogo contra o Vitória, depois se perdeu, não jogou mais. Tem que ter um pouco mais de atenção também nos laterais. O David, ele oscila muito de um jogo para outro. O Gastão está mantendo uma certa regularidade. Não pode esquecer isso. Agora, sobre a questão da falta, foi falta sim. Danilo não foi mão, que o Júlio César reclamou. E tem torcedor do Sport dizendo, mas nem o próprio goleiro reclamou. Não independe isso. Não reclamou porque talvez não tenha sentido, porque estava no calor do jogo. Mas Danilo cheirou a bola e acertou o Júlio. Falta, Toscano? Falta.
tava até brincando agora na editoria, porque tem gente que tá dizendo que é falta, não é falta. Até no UFC, aquilo ali é falta, porque se você tá no 4 apoios, você chuta, você leva uma suspensão. Então é falta clara, não é falta... Por que você acha que o Emerson estava tão perto no lance, não... Ele foi iludido pela perna do Júlio César? Sinceramente, eu não sei, a não ser que eles tivessem encoberto. Que Ele estava junto. Então não tem explicação, é falta clara, não tem o que dizer. Foi um chute, o cara errou a bola e acertou o jogador, foi falta clara. Eu acho que se o Júlio César fosse um pouco mais malandro, tivesse se jogado, feito aquelas Talvez caretas... Não tem nem sentido que ele não viu, ele não falou. Justamente. Então eu acho que se ele tivesse feito aquela esparrela que os jogadores fazem, o juiz marcaria falta. Mas como ele continuou o lance normal, acho que o juiz... Não sei. Tem duas explicações. Primeira, mesmo ele estando perto, pode ser que Danilo, na hora do chute, tenha virado um pouco e ele não tenha visto. A outra que ele não tenha visto, ele poderia estar observando o braço de Danilo, que foi logo a primeira reclamação dos jogadores do Náutico, inclusive Júlio César. Então, se ele está olhando para o braço, ele não viu o chute. Não teria dado tempo, né, para ele olhar para o chute. Não teria dado tempo, até porque ele está muito perto. E a terceira, e aí não é questão de observação, é ele ter visto e ter achado a interpretação. No caso do pé do Júlio César está lá em cima. Exatamente. E bate no Danilo. Né? Se ele falar qualquer uma dessas três, para não condená-lo, mas é para ter uma orientação e um chamado até da CEAF, porque clássico, sempre, qualquer erro do clássico é super dimensionado. E também é um lance muito rápido, né? Uma coisa é dizer que é um erro, outra coisa é, discordando uma já falha do presidente do Náutico, dizer que foi uma coisa de má fé, que foi um massacre físico, que faltou com a ética. Não foi. Foi um erro, ele não viu na hora. Foi uma falta mais clara? Foi, mas o juiz não viu. Acontece, é um erro. Para fechar o programa de hoje, e essa briga aí pela quarta vaga, já contando que o Santa vai se recuperar, o Náutico também e o Sport. Sei não. Não sabe não? Não. Acha não? Depende, você acha que depende muito do jogo do Central e do Santa? Depende de vários fatores. Empolgou esse jogo de Serra Talhada ontem, o time do interior? Não. O fator principal do Serra Talhada é o fator casa. Acho que o Central está com um time um pouco mais arrumado. Você não pode desprezar também o Salgueiro. O Salgueiro fez 2 jogos seguros contra o Náutico. Talvez tenha faltado até ambição para o Salgueiro ter vencido o jogo contra o Náutico, o do 2-2, né? Perdeu até pênalti e se segurou um pouquinho. Se tivesse um pouco mais solto, poderia até ter ganho do Náutico na Arena. Mesmo o Sport vai ter maratona de jogos, 2 delas, vai ter jogo quarta e sexta-feira, logo depois do Carnaval, de novo maratona, vai ter que poupar jogador. O Náutico também, com 2 competições, pode sofrer. Eu não sei, não botaria favas contadas como os 3 grandes na semifinal, não. Diego Toscano. Não tenho ideia. Nenhum dos três está fora da briga, nem Central, nem Salgueiro, nem Serra. Hoje eu não sei apontar quem é que vai... Não, um vai passar. Você vê hipótese de passar pelo menos 2? Mais um? Ficar alguém de fora, Sport, Náutico ou Santa? Não vejo. Mesmo com esse início muito ruim do Santa Cruz, eu não vejo os 3 grandes fora, mas eu não arrisco quem vai ser esse quarto elemento. Não dá para saber ainda. Aí façam suas apostas. Então, quem ver verá quem vai se classificar para as semifinais do Campeonato Pernambucano. Valeu, Carvalho, valeu, Diego Toscano. Qualquer hora a gente volta direto aqui da redação do Jornal do Comércio.